Louvado e engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Livro de São João, capítulo 8, e o verso 32, diz assim a palavra do Senhor: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, presente, ouvintes, internauta, está aí a palavra de Deus. Glória a Deus. São João capítulo 8, versículo 12, que Deus nos revela nesta noite o conhecimento da verdade. Oh, amados irmãos em Cristo Jesus, o conhecimento da verdade do Senhor nosso Deus. Não é qualquer um, meus irmãos, que alcança isso de Deus, porque nós sabemos que muitos conhecem o Evangelho. Podemos dizer que 90% ou mais conhecem o Evangelho. Acredito que quase todos conhecem, sabem, meus irmãos, mas não obedecem. Eles conhecem, sabem, meus irmãos, que existe um Deus do céu, Criador dos céus e da terra. Sabe que existe um Deus, meus irmãos, misericordioso, bondoso, amoroso. Sabe, meus irmãos, que Deus é amor, que Deus é bondade. Sabe que Deus é um Deus de compaixão. E uma grande maioria, meus irmãos, entende isso, mas os corações estão voltados para as coisas do mundo. O desejo da carne dele e dela se torna mais forte do que o espírito, e acaba, meus irmãos, praticando coisas terríveis que desagrada o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que o pecado ele está alastrado em todos os lugares. Em todos os lugares o pecado está alastrado. A maioria, meus irmãos, não consegue ficar sem viver a vaidade, sem viver no pecado do dia a dia. Eles não conseguem abandonar aqueles vícios malignos, porque tem muitas coisas, meus irmãos, na vida que são vícios. Eles não conseguem deixar daquilo. Coisas, meus irmãos, como podemos dizer, supérfluas, coisas sem valores, coisas que não traz nenhum benefício na vida do ser humano. Mas ele está preso naquilo, ela está presa naquilo, não consegue, meus irmãos, dominar a carne e largar daquilo que comete de coisas erradas diante de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que o coração do ser humano, toda a vida foi terrível. O coração do homem e da mulher é um coração pesado, é um coração duro. Eu recordo, meus irmãos, que para Deus tirar o povo lá do Egito,
Precisou Deus, meus irmãos, mandar 10 pragas para que eles viessem a se arrepender, para que eles viessem a entender que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além deste Deus que nós servimos, o Deus de Israel. Aleluia, Jesus. E ali, meus irmãos, uma grande parte deles sentia vontade de voltar para o Egito, porque eles diziam para Moisés: tirou nós do Egito para morrermos aqui diante desse mar, não tem saída nem para a esquerda nem para a direita, o faraó está vindo com o exército atrás para nos tomar de novo, e nós vamos sofrer mais ainda, escravizado. Mas não, meus irmãos, o coração deles estava lá no Egito. Eles estavam, meus irmãos, acostumados à escravidão. Era tão terrível a escravidão no Egito que eles acostumaram. Não estou generalizando, nem todos, mas uma parte deles tinha desejo de voltar para o Egito, achava que estava sofrendo ali naquele deserto com Moisés e o povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que o milagre aconteceu. Deus abriu o mar pelo seu poder, pelas tuas mãos poderosas, através da oração de Moisés. Ele toca o cajado nas águas e as águas se abrem, e eles atravessam do outro lado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foram, meus irmãos, livres, meus irmãos, da escravidão. Mas eles levaram consigo em seus corações os prazeres do Egito, e ali eles continuaram ainda contrariando Moisés, a palavra de Deus, porque nós vemos, meus irmãos, que muitos hoje estão na igreja, estão em comunhão com a igreja, mas de vez em quando cantam uma música sertaneja. É verdade, de vez em quando ainda pratica as coisas, meus irmãos, do mundo, o desejo da carne, de praticar as coisas da carne, e ali então é o desejo de voltar lá para o Egito, no engano, na mentira, na escravidão. Oh, meus irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui na igreja buscando a presença de Deus, porque nós temos convicção, temos uma esperança viva, que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de misericórdia, que tem nos guardado, nos livrado, tem nos ajudado a estar aqui com saúde na presença dEle, em espírito e em verdade. Não estamos com mentira, com engano, porque, meus irmãos, se nós vivermos com mentira, com engano, nós sabemos que a qualquer momento Deus vai querer conta, e Ele cobra, meus irmãos, Ele cobra mesmo. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que Deus é amor, Deus tem tido compaixão. Deus é amor, Deus é bondade, é um Deus de compaixão e de misericórdia, mas nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, a maneira que nós vivemos na presença dEle, porque ninguém consegue enganar a Deus. Não adianta você estar dentro da igreja, em comunhão, tomando ceia, e o pensamento lá nas coisas do mundo, e os olhos na maldita televisão, naquelas coisas terríveis que ali passa. Então, meus irmãos, nós sabemos que Deus está vendo tudo isso lá de cima. Ele sabe aonde você coloca os seus pés. Por isso que muitas vezes a pessoa clama e não recebe, pede e Deus, meus irmãos, não ouve. Ah, pastor, mas eles clamam, eles oram, eles buscam, mas é em vão.
está buscando a Deus, meus irmãos, lá, mas daqui a pouquinho está lá na sua casa, diante da maldita televisão, está lá, meus irmãos, com o pensamento nas idolatrias das coisas do mundo, vem para a igreja, se veste uma roupa como a santa de Deus, mas quando chega em casa, põe aquela roupa transparente, mundana, a qual mostra todo o seu corpo. E nós sabemos, meus irmãos, que o nosso corpo é considerado templo do Espírito Santo. Por isso nós não podemos pecar. Lá em Ezequiel nós vemos na palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra do Senhor. Mas a alma que se arrepender do seu mau caminho será perdoada por Deus. É verdade, meus irmãos. Por isso nós devemos pregar aquilo que nós vivemos. Temos que viver aquilo que nós pregamos. Temos que viver a palavra de Deus. Não adianta nós estarmos na casa de Deus e o coração lá nas coisas do mundo. Isso, meus irmãos, é para aqueles que já conhecem. Pessoas, meus irmãos, que estão na igreja, já conhecem a palavra e escandaliza a palavra de Deus. Quantos têm falado: ah, mas é crente, aquela lá é crente, aquele é crente, mas eu vi ela fazendo isso, fazendo aquilo, ah, mas eu vi ele cometendo isso, cometendo aquilo. Estão, meus irmãos, pecando contra Deus e escandalizando. E a palavra de Deus nos revela que se escandalizar um dos pequenininhos do Senhor, é melhor que amarre uma nó de atafona no pescoço, que traduzido significa uma pedra, que amarre, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular dentro do mar, ir para as profundezas do mar e se matar, do que, meus irmãos, escandalizar a obra de Deus, escandalizar as coisas de Deus, escandalizar um servo de Deus. Não pode, não pode, não pode, meus irmãos. Nós estamos na casa do Senhor, vivendo na presença dEle para ir para o céu. E na igreja, meus irmãos, tem um pastor que pastoreia, que cuida das ovelhas, com amor, com sentimento no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Então aqueles que venham participar, tem, meus irmãos, que dar ouvido e receber a palavra. Eu digo, meus irmãos, porque tem homens de Deus ainda tem, meus irmãos, homens de Deus que pregam a verdade, ainda tem homens de Deus que amam as ovelhas, ainda tem pastores que amam as ovelhas, mas nós vemos, meus irmãos, que por causa do pecado, por causa das suas vaidades, não aceita a palavra que o pastor prega, não aceita a doutrina, não aceita o evangelho verdadeiro que ensina, porque mexe com o pecado dele, com o pecado dela, mexe com as suas feridas, aí então não obedece, aí então, meus irmãos, não consegue obedecer, não consegue, meus irmãos, viver na presença de Deus em espírito e em verdade. Aí então tudo que o pastor prega dentro da Bíblia, ele contraria, ela contraria, não aceita não. É verdade, meus irmãos, a pessoa que está na carne não aceita a doutrina, aí ela deseja que venha um pregador mundano, que aceita o que ela faz, e ele também faz. É verdade, meus irmãos, só Deus para ter misericórdia. Ah, não vou ficar nessa igreja não, essa igreja é muita doutrina, não dá para suportar tudo isso não. Eu vou lá para aquela igreja onde o pastor também tem uma televisão dentro de casa e aceita eu ter a minha. É dessa maneira, meus irmãos. Ah, vou lá para aquela igreja porque lá não tem problema a irmã pintar cabelo, cortar as pontas, lá não tem problema usar uma roupa vaidosa,
não tem problema divorciar e casar de novo. Eu acho que eu vou para lá. Mas o que adianta, meus irmãos, sair do caminho estreito, sair, meus irmãos, do caminho verdadeiro, santo do Senhor, para ir para o caminho largo? Lá na frente está o abismo deste caminho largo. Quantos milhares, meus irmãos, que já caíram no abismo, por estar, meus irmãos, vivendo em pecado, em vaidade, por estar, meus irmãos, dentro de uma igreja que não vive a verdade, morreram, foram chamados, meus irmãos, pelo nome, porque acabou o teu tempo, venceu os seus dias na terra, e fechou os olhos e foi para a condenação, e o desespero vai ser grande, vai ser muito grande. Por que, meu Deus? Por que eu dei ouvido àquele pregador mundano? Eu sabia que ele era divorciado, casado de novo. Eu sabia que ele tinha umas 72 polegadas na sua sala, e eu queria ali continuar na igreja dele. É dessa maneira, meus irmãos, tudo isso vai acontecer. Essas palavras que o pastor Bonfim tem pregado aqui nesse altar, ela vai ser revelada naquele dia, vai. Muitos, meus irmãos, vão ouvir essas mensagens, vão, meus irmãos, lembrar das pregações com sinceridade no meu coração. Oricanta na mostra, Deus sabe, meus irmãos, o preço que eu tenho pagado para viver a doutrina verdadeira do Senhor. Deus sabe, irmãos internauta, o preço que eu tenho pagado para obedecer a doutrina verdadeira de Jesus, para andar neste caminho estreito, cheio de espinho, de abrolho. São problemas, meus irmãos, que nem existe na vida, mas aparece. Satanás vive desesperado, Satanás vive num desespero terrível, para não deixar, meus irmãos, nós pregarmos a doutrina verdadeira. É verdade, mas eu fico na palavra de Deus. Quando Jesus chamou os apóstolos, Ele mandou os apóstolos pregar a palavra, ide pregar o evangelho. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E na onde você chegar, assim disse Jesus aos apóstolos: a casa que chegardes para pregar, a cidade que chegardes, pregue a doutrina, o ensinamento verdadeiro. Mas se eles não receberem, não ouvirem, então chacoalhe ali a poeira da vossa sandália e saia dali e vai para outro canto. Oh, glória a Deus, aleluia. É verdade, meus irmãos. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. E nós estamos vivendo uns dias terríveis nesses últimos dias. Uma grande maioria só pensa no dinheiro, na prata, no ouro. Só pensa, meus irmãos, no seu bem-estar. Não está, meus irmãos, preocupado com a salvação dos membros da igreja. Não se preocupa nem com a própria salvação. E nós vemos pregadores que dizem ser pastores, que nem mesmo têm a certeza da salvação. Que terrível, irmão. Como que sobe no altar? Como que prega sem ter a certeza? Como que pode, meus irmãos, a pessoa pregar, meus irmãos, a salvação e não ter a certeza da salvação? E ele se ignora, e ele se contraria. Não, pastor Bonfim, não é assim não. Quem pode saber da salvação é Deus. Se você não tiver o dom da salvação, irmãos internauta, se você não tiver o dom da salvação, a certeza de um dia ir morar no céu, então você está em pecado. Você não tem domínio sobre a tua carne. É por isso que você sente vontade de ir para a beira das piscinas, passar final de semana, enquanto as almas estão indo para o abismo. Você vai para as praias, para as piscinas, e chega lá, até mesmo canta música sertaneja mundana. Então você está no pecado, está na vaidade, não
tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, não pode habitar no templo sujo. E se a pessoa, meus irmãos, está aí vivendo mundanismo, de bermuda, sem camisa, andando pela rua, tem pastores famosos da internet, que pregaram, que falaram do amor de Deus, estão aí, meus irmãos, frio, gelado, congelado, andando de bermuda, sem camisa, na beira de praia, estão aí na frente das malditas televisão e contrariando as coisas de Deus. Tem palavra na Bíblia que eles não podem ler, porque senão vai falar contra ele mesmo. Ele não pode ler, não pode, meus irmãos. Aí eles torcem a palavra de Deus, torce, é verdade. Aí eles torcem a palavra de Deus e quer tirar aquela página fora, meus irmãos, para não falar dela, para que o povo não veja. Eles escondem algumas palavras da Bíblia, mas nós estamos aqui em espírito e em verdade. O nosso compromisso é com a palavra verdadeira do Senhor, é com a doutrina verdadeira. O nosso compromisso é com Deus, e Deus tem compromisso com nós que pregamos a verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus não tem compromisso, meus irmãos, com homens e mulheres que vivem no pecado. Não tem compromisso. Então não adianta você se desesperar e fazer tantas campanhas por aí, e vai, meus irmãos, para tudo quanto é lugar, e ora, meus irmãos, em vão, porque, meus irmãos, não tem a certeza da salvação da sua alma. Nós precisamos ter a certeza. Aquele que não tem certeza da salvação da sua alma, ele não consegue viver sem uma bebida alcoólica, não consegue viver sem a maldita televisão, não consegue viver sem as roupas mundanas, não consegue, meus irmãos, viver sem falar palavrão, não consegue dominar a carne. É uma luta, meus irmãos, a carne e o espírito, porque o espírito tem sede de ir para o céu, mas a carne sabe que ela vai voltar para o pó da terra ante o dia do julgamento. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós vemos a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos estão enganando, mentindo? Ah, pastor, eu já sou crente. Eu já sou crente há tantos anos, 10 anos, 15 anos, mas ainda continua com o pé lá fora, ainda continua sentado na roda dos escarnecedores, contando piadas, falando palavrões, rindo, meus irmãos, das brincadeiras mundanas e participando de tantas coisas neste mundo. Ah, eu já sou livre, já sou liberto. É nada, meus irmãos, está acorrentado ainda, está preso nas coisas do mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece a verdade, quando ele é liberto, meus irmãos, da escravidão do mundo, ele quer ouvir doutrina, ele quer ouvir santidade, ele quer ouvir palavras, ele quer orar, quer jejuar, consagrar, ele quer buscar a presença de Deus todo dia na sua vida. O prazer dele é estar na igreja, orando com o pastor, glorificando a Deus, aceitando as mensagens verdadeiras pregadas no altar do Senhor. Mas quando, meus irmãos, quando não é liberto, conheceu a verdade, mas não foi liberto, então não aceita o que o pastor ensina, não quer aprender, não quer viver, contraria. É verdade, contraria a palavra do pastor, que está, meus irmãos, em oração, em santificação, lutando contra os demônios, para, meus irmãos, viver em santidade diante de Deus
e pregar a palavra todo dia. É assim, meus irmãos, temos que estar em santificação. Não se engane, sem a santificação ninguém chegará aos céus. Não adianta, irmão, não adianta, minhas irmãs, se nós não santificar diante de Deus, jamais vamos chegar no céu. Mas se nós vivermos a doutrina verdadeira, o evangelho verdadeiro que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos, aí então, meus irmãos, nós vamos estar com a salvação garantida. Aí então, aleluia, o nosso pensamento vai ser na cruz do Calvário, todo momento. Ah, meus irmãos, lembrando a misericórdia de Deus para conosco, a misericórdia, o perdão divino do Senhor Jesus Cristo para salvar nossa alma. E assim nós estamos agradecendo em oração, em consagração, em santificação diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conheceu a verdade, se você conheceu a verdade, mas não obedece, então ainda não está liberto. Precisa se libertar. Meus irmãos, se não se libertar, não tem como provar que conheceu a verdade. Todos verdadeiros aceitam a doutrina, todos verdadeiros aceitam a palavra do Senhor. Todos verdadeiros, todos aqueles, meus irmãos, que conheceu a verdade e foi liberto, ele aceita a doutrina, o evangelho verdadeiro que é pregado e ensinado, oh glória a Deus, aleluia, aqui na presença do Senhor. É verdade, meus irmãos, nós precisamos estar em oração. É por falta de oração que muitos estão enfraquecendo, não tem força mais, meus irmãos, para santificar a sua vida, não tem força mais para santificar o seu corpo. É por falta de oração. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos estar constantemente em oração. Orai sem cessar, para que não entreis em tentação. E assim nós estamos, aleluia, a grande campanha de domingo, 1 hora de oração antes da mensagem, para Deus, meus irmãos, visitar o lar e a família de cada um. Venha fazer conosco, ou acompanhe aí da sua casa, aí do seu trabalho, todos os domingos, até no dia 19 de setembro, que será o último dia da campanha, fechamento com 6 horas de oração, para que o Espírito de Deus, a unção de Deus, venha, meus irmãos, entrar com providência no lar, na casa e na família. Amém? Deus abençoe, irmãos presentes, irmãos internautas. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Que as mãos de Deus permaneçam na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.